Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar meus trades do dia, tá? Para quem acompanhou a gente ontem aí, viu que a gente passou um calor aqui nessa queda, mas o gráfico reagiu bem aqui após a gente identificar esse possível canal de alta. Então ele reagiu bem no fundo aqui do canal de alta e deu sequência aí um pouco na alta durante essa noite e madrugada, tá? E os meus takes estavam lá em cima, né, das ordens que eu tinha feito um pouco mais para cima aqui. E antes de dormir, eu posicionei elas exatamente onde chegou o preço agora aqui, tá? E aquela outra que já tava, eu tinha um outro trade que eu tinha feito aqui embaixo, também de compra, ela também já estava posicionada no mesmo lugar desde ontem, que era para pagar US$ 35. Então eu coloquei as três juntas aqui. Ela chegou nessa região agora, porém não acionou nosso take porque eu saí antes, tá? Porque quando eu vi esse movimento aqui, eu falei, deixa eu garantir aqui, né? Perder apenas US$ 10 do que ver o mercado talvez tendo outra queda aí. Então optei por sair aí perdendo US$ 10. Então nossa conta saiu de 260 para 250. O ouro, infelizmente, tirou a gente aqui no 0 a 0 e já caiu aí. Mesma coisa que fez o Bitcoin ontem. Tirou a gente aqui no 0 a 0 e deu sequência na alta aí. Falando nisso, acabou de chegar no nosso alvo, onde era para ser o take. Mas tá tudo certo, são escolhas. Eu optei por fazer assim para ficar um pouco mais seguro por causa da operação de Nasdaq, que não estava tão boa, né? E agora é esperar os dados aí que vai sair daqui 10 minutos. Se vier dados bons, continuo com a mesma visão de mercado para cima. E se vier dados ruins aí, já começo a olhar o mercado para baixo, tá? Então é aguardar e assim que eu realizar algum trade, eu volto e gravo para vocês. Voltando aqui, pessoal, vamos ver aí como que vai vir os dados do IPC. É, Esse é o indicador mais importante aí que temos antes da decisão do Fed de cortar os juros ou não. Então, se vier abaixo aí, o mercado tende a ir para cima. Se vier os dados acima, o mercado tende a ir para baixo. Então, vamos ver o que nos dá de oportunidade. Acabou de sair, vamos ver. Veio em linha, tá? Veio em linha aí. Mas o IPC mensal veio um pouco acima. Era 0,3, veio 0,4. O anual veio em linha. Pedido de seguro-desemprego também veio em linha. Então o mercado deve ficar bem misto aí, tá? Ó, deu uma pancada para baixo. Eu até gostaria mesmo de ver isso aqui, só que de um movimento menor, né? Mais fraco. Por quê? Porque aqui foi o fundo da seção da Ásia e aqui foi o fundo da seção de Nova York, tá? Então, geralmente na seção de Londres, eles vêm mesmo para limpar esses fundos, mas eu até gostaria que ele viesse um pouco mais fraco aqui para a gente tentar uma compra. Agora é esperar aí e se aparecer alguma oportunidade eu gravo de novo aqui para vocês. Galera, seguinte, aqui ó, deixa eu só abrir os dados para vocês. Eu acabei vendo o pedido de seguro-desemprego errado, tá? Eu vi o contínuos e na verdade eu tinha que olhar para o pedido iniciais. Ele veio acima do esperado, tá? Isso não é bom para mercado de risco. E junto disso veio o IPC mensal acima também. Era 0,3, veio 0,4. E o pedido inicial de seguro-desemprego era 235, veio 265, tá? Então agora ele deixou esse fair value gap aqui de 1 minuto, ó. E eu já coloquei uma posição de venda, tá? Porque como veio os dados ruins aí, acredito que possamos ter uma correção mais ampla aí, ou até perto desse fundo, ou até mesmo passando um pouco por ele, tá? Então, vou aguardar aí para ver se pega a nossa ordem. Entrei com um lote pequeno aqui para não correr tanto risco, pois o mercado pode ser dar uma pancada para cima aí a qualquer hora. Apesar dos dados não terem vindo em linha ou até melhores do que o esperado, ele veio um pouquinho pior do que o esperado. Então acredito que o mercado possa descer. E se acionar a gente aí, a gente tenta fazer esse trade, beleza? Voltando aqui,
acabou de acionar nossa ordem, tá? Eu até desci um pouquinho mais ela estava um pouquinho mais aqui em cima, mas achei até que o preço poderia já reagir bem no começo do Fair Value Gap aí. Então, eu vou tentar descer com essa ordem, tá? Acho que não vou adicionar mais nenhuma, a não ser que ele me dê uma reação muito boa aí. E seria muito bom agora a gente começar a ver essas bandeiras para cima e o mercado puxar forte para baixo, tá? Então, por exemplo, ele vem aqui agora, desce mais, depois ele faz outra bandeira, aí desce mais, depois e assim continua fazendo topos e fundos, tá, descendentes. Então agora é aguardar, galera. Se pegar o stop ou o take aí, eu mostro para vocês. Eu não posicionei o take ainda porque eu preciso ver até onde eu posso realmente levar. Mas assim que eu tiver concluído aqui, eu volto e gravo. Pessoal, voltando rápido aqui, só para mostrar que eu fiz mais um lote, tá? Esse de 0,4. Então, o nosso stop está na mesma região. Se a gente for stopado aí, vai dar um total de 22 dólares mais ou menos. E se acontecer de ter stop, aí eu dou uma analisada para ver se o mercado pode impulsionar ou realmente vir a cair aí, tá? Mas para agora eu tô vendo mais uma possibilidade de queda do que de alta, tá? Então a gente pode ter até uma grande correção aí no mercado, grande mesmo, porque esse movimento aqui pode ser um movimento corretivo da alta que vem tendo já desde que data que é aqui? Desde o dia 1º de agosto aí. E se a gente observar o RSI, ele tá bem divergente aqui, tá, ó. Enquanto aqui, ó, o RSI tá fazendo mínimas, o preço desde aqui, de onde ele começou o topo lá, ele tá fazendo máximas, tá? Então a gente pode ter uma boa queda aí. E vou manter as posições. Meus lotes aqui, ó, os takes, eu coloquei bem longos mesmo, porque acredito mesmo que o mercado possa fazer essa grande correção antes de cortar os juros, o que seria muito bom. Por quê? Porque coloca muita gente em desespero e caso realmente a inflação dos Estados Unidos também esteja muito ruim, ao invés de se cortar 0,5 dos juros, eles poderiam cortar só 0,25. E aí isso seria ruim para o mercado também, tá? Então tem essa possibilidade de ser um corte menor, ou até mesmo o mercado cair antes de cortar os juros e eles cortarem 0,50 para depois o mercado voltar a impulsionar, tá? Então são apenas especulações minhas mesmo. E agora é aguardar e ver como que o mercado reage aí. Galera, voltando aqui, acabou de estopar a gente, ó. Então a gente perdeu aí 22 dólares, tá? E agora eu vou dar uma olhada como que ele vai reagir nesse order block aqui de 15 minutos, tá? Tem esse order block, que é um order block que eu gosto muito, porque ele faz esse candle de alta, depois ele faz dois de baixa e deixa mais um de alta, para depois começar uma grande queda, tá? Então aqui a gente tem o choque da região. Então meu range principal é esse daqui, tá? É essa região aqui. E dependendo de como ele reagir nesse order block, eu procuro por mais uma venda, beleza? Depois eu volto aí. Galera, voltando aqui, acabei de fazer duas ordens aí nas Nasdaq, tá? Infelizmente essa daqui era para ter pego um pouco mais alto, mas bem na hora que eu cliquei ele puxou um pouco para baixo, mas beleza, tá valendo. E por que dessa venda? Como eu falei para vocês, ele reagiu muito bem aqui no order block de 15 minutos. Se a gente olhar o 15 minutos, ele fez um belo de um candle aqui com bastante absorção, tá? Nessa região. E fechou com o corpo até bem cheio aí. Então, a minha venda foi por conta disso daqui, ó. Ele faz aqui, ó, um, dois, três, puxa para cima e rompe esse topo último aqui e já logo nos próximos dois candles ele já puxa para baixo. Então aqui se torna uma região certa de entrada para mim. O stop em cima dessa região e tentar levar os preços mais baixos aí, tá? Então assim que eu tiver o resultado eu gravo de novo para vocês. Galera, tive que dar uma saidinha rapidinho aqui da frente dos gráficos, mas estopou a gente aí, tá?
e agora já começo a olhar para compra. Aqui a venda eu fiz por causa do order block que eu falei para vocês, que foi, ele segurou momentaneamente aqui, tá? Depois ele fez o choque aqui nessa região e acreditei que o mercado pudesse dar continuidade na queda após fazer a região certa de entrada aqui, tá? Mas agora ele começa a fazer região certa de entrada para cima. Ele já tinha feito nessa região que eu fiz a compra. Ele faz aqui, ó. Um, dois, três, puxa para baixo e rompe o fundo e depois já puxa forte para cima, tá? Então, essa região que eu fiz a venda poderia ter sido uma compra. E aqui ele acabou de fazer de novo essa região. Então, a gente tem aqui, ó, um, dois, três, puxa para baixo e rompe o fundo e já puxa para cima de novo. Então agora eu estou olhando que aqui tem um Fair Value Gap dos 5 minutos, tá? Ó, se a gente jogar aqui no 5, ele está aqui. Então agora eu já começo a olhar para a compra. Porque ele passou da região do Order Block e deixou essa região certa de entrada para a gente e está bem próximo do topo de ontem. Então o mercado pode vir a subir para limpar stops que estão em cima desse topo, beleza? Então se o preço chegar ali, nesse FVG, eu vou tentar realizar uma compra e se eu conseguir pegar aqui eu mostro para vocês. Galera, voltando aqui, fiz duas compras aí, tá? Acreditando que ele vá buscar aquele topo que eu falei para vocês de ontem, que foi aqui. Ele pode até respeitar esse pavio que foi deixado ontem, mas no candle posterior desse candle que ele foi deixado o pavio, ele já testou tá, essa região, mas pode ser que respeite ainda e o mercado comece a cair daí. E tanto que aqui a gente tem do time frame maior, esse canal de alta aqui, ó, e tá bem no centro do centro desse canal, tá? Ele tocou aquela região junto com os 50% desse pavio que foi deixado. Então o mercado pode começar a cair daqui, porém eu tô acreditando na região certa de entrada, que é o que eu falei para vocês. Que ele fez aqui ó, um, dois, três, puxou para baixo, rompeu esse fundo e depois já puxa para cima. Então toda essa parte de baixo aqui se torna uma compra para mim, tá? E aí, se eu for estopado, eu não faço mais nada hoje. E se der take aí, a gente consegue recuperar o que perdeu hoje. Nossa conta tá com 205, então perdemos 45 aí por enquanto. Esse take eu vou fazer um pouquinho mais curto e o outro um pouquinho mais longo, beleza? E aí, assim que eu tiver o resultado, eu mostro para vocês. Fala galera, voltando aqui, é o seguinte, eu vou deixar uma ordem apregoada nessa região por conta de essa queda aqui ter sido provavelmente uma trap, tá? E ele deixa esses topos aqui praticamente nivelados, então acima dele tem bastante liquidez. Então vou tentar essa outra compra com um lote pequeno aí, o stop tá bem curto também, porque ele faz esse movimento aqui, ó, de um, dois, três, puxa forte para baixo e não leva nada e já puxa forte para cima, tá? Então pode ser que respeite essa região e dê sequência na alta aí. As outras duas ordens ainda estão abertas, uma pagando 14 e a outra 18. E agora é esperar para ver se pega o nosso take. Aqui no Bitcoin eu queria ter feito uma compra agora, que eu estava analisando aqui. E marquei esse Fair Value Gap aqui, junto com essa microestrutura que ele fez. E deu muito certo aqui. Eu até poderia ter colocado a compra nessa região, mas até imaginei que ele poderia cair um pouquinho mais para depois dar uma reação, tá? E aí eu fiquei esperando nesse candle ou no próximo ele vir testar esse fundo aqui, ó. Mas ele não veio, foi reto embora aí e deixou a gente para trás. Mas beleza, se der alguma outra oportunidade, eu faço o trade aí. Valeu. Fala galera, seguinte, voltando aqui para encerrar o vídeo de hoje, tá? Esperei até as 5 aí para ver se o mercado se movimentava, pelo menos para chegar até o nosso take aí. Eu tô com 3 ordens até essa região dos 24.070 mais ou menos. E o outro lote aqui eu vou tentar levar ele até mais em cima, tá? Mas o mercado não saiu daqui desde o meio-dia, tá travado nessa região. Então hoje a gente tomou um stop da venda, tá? Que a gente ficou tentando vender nessa região aqui, onde acabou sendo
impactada aí pelo mercado, esses movimentos aqui, pelas notícias. E aí ele deixou esse candle aqui pra gente no dia de ontem, que foi onde eu estava observando que o mercado poderia parar nele e continuar caindo, tá? Mas não foi o que aconteceu. E após o rompimento desse candle, aí eu já comecei a olhar mais para compras, tá? Então a gente tomou os dois stop da parte da manhã aí para venda. Depois fizemos uma compra aí, duas compras na verdade. E os trades aqui tá rolando e nada aconteceu por enquanto. Então o resultado desses trades aqui eu vou trazer para vocês amanhã, tá? No vídeo de amanhã. O Shao também ficou bem ruim hoje o mercado dele aí, bem lateral também. O Bitcoin também está fazendo um movimento estranho, não tá andando para lugar nenhum. Enfim, essa semana aí tá um pouquinho chata, mas é isso, faz parte do mercado. E amanhã a gente está aí de novo para gravar o nosso último dia da semana, certo, rapaziada? Muito obrigado pela presença. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like. Valeu por fortalecer aí. Tamo junto, abraço.